Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia do capítulo 31 do livro do Gênesis, e o versículo de número 13. Dando continuidade ao assunto que estamos falando. Trinta e 13 do livro do Gênesis. Quem achou diz amém. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Capítulo 35 e o verso 1. Quem achou diz amém. Depois disse Deus a Jacó, o que, irmãos? E habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Quem diz amém? Há uma diferença do verso 13 do capítulo 31 para o verso 1 do capítulo 35. Deus manda Jacó ir a Betel. Ele diz: torna-te a terra da tua parentela. Mas no verso 1 do capítulo 35, Deus manda ele habitar ali. E dando continuidade, nós paramos nesse versículo, sexta-feira passada, estamos meditando no capítulo 35 do livro do Gênesis, quando Deus apareceu a Jacó, e falamos sexta-feira de que Betel fora o lugar onde Deus apareceu a Jacó e também havia confirmado a promessa que ele fez a Abraão. Deus, no capítulo 35, lembra a Jacó o voto que ele fez quando ele fugia de diante da face do seu irmão. E dando continuidade nesta noite, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu já visto também que temos uma parte administrativa, hoje é culto administrativo, e também não queremos enfadar os irmãos. Mas a ordem de Deus para Jacó foi esta: que ele subisse a Betel, habitasse ali, mas que Jacó não habitasse só, mas que ele levasse consigo a sua família, os seus servos. E qual era a intenção de Deus? Em convidar Jacó e colocar sobre os seus ombros esta responsabilidade de levar a sua família, levar os seus servos. Havia um propósito de Deus deste convite. A intenção de Deus era justamente unir Jacó, a sua família, os seus servos, ao próprio Deus, e que eles pudessem adorar a Deus como Jacó adorava. E é muito interessante, irmãos, eu quero falar esta noite especialmente aos pais. É muito bom quando os pais
orienta os filhos como se adora ao Senhor. Você deve orar com seus filhos, você deve cantar com seus filhos, você deve ler a Bíblia com ele. E isso você está instruindo o seu filho, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, seja ele um jovem também. Não esperar só pelo pastor, pelos obreiros, por este momento de 2 horas em um culto, mas a responsabilidade maior deve ser dos pais. E quando se ensina aos filhos como se adora a Deus, como se serve a Deus, você está deixando o maior legado para o seu filho. É que você está gerando dentro dele fé. Você está gerando dentro dele convicção. E ele vai crescendo assim. A Bíblia diz, está escrito, no capítulo 22, que quando Abraão vai subindo o monte, Isaque se vira para ele e diz assim: meu pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas o cordeiro, meu pai, onde está? Veja que Abraão ensinou a Isaque como se adorava a Deus. É tanto que ele percebe de que estava faltando um elemento no culto a Deus. E ele interroga o seu pai. Ele diz: eu estou vendo. Isso é convicção. Não é que me disseram, eu estou vendo a lenha, o fogo e o cutelo. E o cordeiro, meu pai? Eu tenho certeza que Abraão olhou para Isaque e disse: meu filho, a lenha, o cutelo e o fogo é comigo e com você, mas o cordeiro vai ser com ele. É ele. Amém, irmãos? E Isaque passou esse legado a Jacó. E agora Deus responsabiliza a Jacó de passar para seus filhos. E a intenção de Deus convocar a Jacó e sua família foi justamente para que eles pudessem se unir em suas devoções como o seu pai. Isto é, eles deveriam ser ensinados como Jacó adorava a Deus. E não só isso. A intenção de Deus foi que, através desta ação de Jacó, ele pudesse gerar dentro dos seus filhos o amor pela casa de Deus. Para que os seus filhos tivessem amor em estar na casa de Deus, pudessem ter sede, desejo, prazer de estar na casa de Deus. Porque no verso que nós lemos, Deus diz: sobe a Betel e habita ali. E eu falei uma sexta-feira que a palavra habitar significa fixar residência. E a ordem de Deus era que Jacó habitasse, instruísse os seus filhos como se adorava a Deus e despertasse nele um sentimento, amor, prioridade pela casa de Deus. E aplicando para os nossos dias, este é o dever de cada pai: você implantar dentro do coração do seu filho, da sua família, amor pela casa de Deus. Alguns dizem até, isso me permita, é culto de doutrina e é minha missão ensinar, mas até às vezes os pais dizem na frente dos filhos: eu não tenho o que fazer, eu vou para o culto.
Eu não tenho nada para fazer mesmo, eu vou para a igreja. Olhe para mim, por favor. Igreja não é lugar de quem não tem o que fazer. Igreja é lugar daqueles que têm muita coisa para fazer e que tiram tempo para dar prioridade a Deus. Há quem diga até assim: eu vou para a igreja para matar o tempo. Ninguém mata o tempo é que ele mata. Você não mata o tempo é que ele mata. E isso nós vamos passando, irmãos, e os filhos vão aprendendo. Eu estava meditando na palavra desta noite, desta tarde, de que a casa de Deus, ela deve ser amada, desejada, e nós devemos colocar no coração da nossa família amor pela casa de Deus, independente da situação, independente das circunstâncias. Devemos estar na casa de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 27, onde o salmista Davi tinha tudo para desistir de estar na casa de Deus, em meio às adversidades que ele estava enfrentando. As guerras que estavam se levantando contra ele, os exércitos lhe cercando. Mas veja, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 27, e o verso de número 4, ele diz, vamos ler os versos anteriores, né, irmãos? Como é que diz o verso primeiro? De quem me recearei? Meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para quê? Para comer as minhas carnes, tropeçaram e, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temer, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiar. Esse Salmo 27 de Davi fala justamente do momento de aflição, de dificuldade, de perseguição de Saul e seus homens contra Davi. Mas em meio a esta luta, em meio à adversidade, veja o que é que ele diz no verso 4: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscar. Olhe para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Ele diz: uma coisa eu pedi, mas não vou só pedir, eu vou buscar, eu vou atrás. Ele diz: uma coisa pedi e a buscarei. Isso fala de disposição, de sair, de ousadia. Ele diz: uma coisa pedi e a buscarei, que o quê? Que possa morar na casa do Senhor. Quando, Davi? Uma vez por mês? Ele diz: não, todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Duas coisas acontecem quando eu venho à casa de Deus: eu contemplo a formosura do Senhor, eu aprendo hoje ser mais crente do que ontem, amanhã eu aprendo a ser mais crente do que hoje, porque isso é um processo contínuo. Quem diz amém? Amém. Ele diz: eu pedi ao Senhor. E veja que este homem, como eu disse a princípio, ele estava completamente envolvido, ocupado com os inimigos. Era guerra, era perseguição. Mas olhe para mim, mesmo enfrentando as guerras, mesmo enfrentando as perseguições, na vida de Davi ainda tinha lugar para Deus. Ainda na mente e no coração de Davi ainda tinha lugar para ele se preocupar com Deus. Quem diz amém? Por que ele se preocupa com Deus? Primeiro, porque a sua satisfação está em Deus. Diga, por favor, comigo: tudo que eu desejo, tudo que eu anelo, tudo que eu preciso, eu encontro em Deus. Por isso que Davi,
Ele mesmo cercado, ele diz: ainda que a guerra se levante, eu não temo. Ainda que o exército venha contra mim, eu não vou me desesperar. Por quê? Porque o meu bem maior é maior do que a guerra, é maior do que o inimigo, é maior do que o exército. E é nele que eu confio, é nele que está a minha dependência. Querido, quando o crente aprende a depender de Deus, o sangue dá no meio da canela, mas ele não desiste de Deus e nem Deus desiste dele. Deus era a motivação maior de Davi. O lugar de desejo, o lugar de todo o desejo de Davi era o tabernáculo do Senhor, era a casa de Deus. Veja o que ele diz no Salmo 27 e o verso 6. Quem achou diz amém. Ele diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo. Aonde? Aonde, irmãos? Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aonde? No tabernáculo. Aí tem crente que diz assim: olha pastor, olha irmão, olha presbítero, eu vou ser crente em casa. Não dá para ser crente em casa, irmãos. Não dá para ser crente dentro de caverna, porque se fosse, Deus tinha deixado Elias dentro da caverna. Não dá para ser crente dentro de casa. Não dá para ser crente dentro de caverna. O lugar de crente é na casa de Deus, é na presença do Senhor. E Davi, ele sentia isso. Veja o que ele diz no Salmo 122, verso 1. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Aí ele diz no verso 2: os nossos pés estão plantados dentro, não é do lado de fora, dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração. E Davi disse: não, os meus pés devem estar plantados do lado de dentro, e não do lado de fora. Por que do lado de dentro, Davi? Porque do lado de dentro está a revelação de Deus, está a unção de Deus, está o poder de Deus, está a glória de Deus, está a vida de Deus. Não dá para ser crente, irmão, do lado de fora. Tente ser do lado de dentro, feito talo de macaxeira, meu irmão. Você pode dizer amém? Amém. Agora veja o que esse homem escreve no Salmo 42, o verso 4. Que não é Davi, já é outro salmista. Ou é Davi, né? 42. Salmo 42 e o verso 4. É Masquil, né, que escreve. 42 e 4. Quando me lembro disto, é isso que ele diz aí? Disto o quê? A afronta que está no verso 3. Quando me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Ele diz: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de quem? A casa de Deus, com voz de tristeza, com voz de alegria e louvor, com a multidão que fazia o que, irmãos? Que festejava. Isso era a sede que esse homem tinha pela casa de Deus. E era isso que Deus queria de Jacó: levanta-te, toma uma posição, sobe a Betel e habita ali. Eu espero que esta noite o Espírito Santo produza dentro de cada um de nós esse desejo, esta sede, que muitas vezes quando eu escuto alguém dizer: ah pastor, quando eu era novo convertido eu não perdia um culto. É verdade.
Quando se é novo convertido, irmão, pega o trono de Deus com a mão, que outra cabeça pega a cabeça do diabo. Todo novo convertido é disposto. Ele fala com Deus, adora a Deus e volta e vai atrás do diabo para destruir. Todo novo convertido. Você chama ele para lavar o templo, ele chega. Chama para pintar, ele pinta. Chama para evangelizar, já estou aqui. Ô irmãos, diga para quem está do seu lado, por favor. Vamos. Não olhe para mim não, olhe para ele e diga: vamos ser sempre novos convertidos. Porque quando passa o tempo, a quilometragem vai aumentando, alguém diz: eu já sou um crente experiente. Aí quando o novo convertido diga: irmão, vamos evangelizar. Menino, eu já fiz muito isso, vai devagar. Irmão, sangue de Jesus tem poder. O novo convertido: irmão, vamos fazer uma vigília. Menino, eu já fui assim, hoje não, hoje eu estou um crente maduro. Ei, cuidado para não apodrecer de tanto maduro que está. Irmão, vamos fazer isso. Irmão, eu estou sentindo. Cuidado para não ficar sentido mesmo. Oxalá que todos nós fôssemos sempre novos convertidos, irmãos. O salmista diz aqui: quando me lembro disto, eu derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Que o Espírito Santo nesta noite possa gerar dentro de mim e de cada um de nós sede pela casa, pela obra, pelo culto, pela adoração a Deus. Quem diz amém? Quando voltamos agora para a vida de Jacó, Jacó constrói um altar. Constrói em uma propriedade que ele tinha comprado com seus próprios recursos. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 33 e o verso 18. Quem achou diz amém. E chegou Jacó a salvo à cidade de Siquém, que estava onde, irmãos? Na terra de Canaã. Quando vinha de Padã Arã, e fez o quê? E fez o seu assento diante de onde? Essa expressão, e fez o seu assento, isso fala de acomodação. Jacó se acomodou. E não é tempo de crente acomodado, irmãos. É tempo de crente ousado, dispostos. A Bíblia diz que ele compra aquela propriedade e faz o lugar da sua acomodação olhando para aquela cidade. E é muito ruim, é duas coisas que o crente não deve permitir na sua vida nunca. Primeiro, é ele perder a sensibilidade espiritual. Quando ele perde a sensibilidade pelas coisas de Deus, ele está virando um defunto ambulante. Segundo, quando ele se acomoda. Quando ele começa achando tudo natural. Quando alguém peca, ele diz: isso é assim mesmo. Mas eu encontrei na Bíblia um versículo, lá no Apocalipse, capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor. E o verso 17, exemplo de um líder acomodado. 3 e 17. Eu gostaria que todos abrissem nesse texto, por favor.
Veja a expressão de um crente acomodado. Quem achou diz amém. Amém. Como dizes, rico e estou e de nada tenho. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Isso é a expressão de um líder de uma igreja. A igreja de Laodiceia, que pensava que era e Deus sabia que não era. Pensava que era, mas Deus achava que não era. Sou rico e estou enriquecido e de nada tenho, mas aí veio a advertência. E não sabes que és o quê? Um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olhe para mim, a conclusão desse crente, na sua cadeira da acomodação estava tudo bem. E tem crente que está assim, sentado na cadeira da acomodação. Para mim está tudo bem, quando você sabe que não está, e Deus também sabe que não está. E não adianta você dizer, olha irmãos, é muito sério o que eu vou dizer aqui. Eu era muito jovem ainda quando eu vi um pastor ensinar em uma escola bíblica e ele já está com o Senhor. Você não pode, você não deve. Mas acontece. Alguém pode pregar mentindo, pode cantar mentindo, pode recitar mentindo. Não deve, mas pode. Agora eu duvido você orar mentindo. Vá dizer a Deus o que você não é. Porque quando você vem para orar, para dobrar o joelho diante de Deus, Deus já está dizendo, eu sei quem é você. Eu lhe conheço. Porque o homem vê a casca, mas Deus vê o miolo. Deus disse a Samuel, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, mas eu, Deus, sondo, penetro, no coração. Sabe por quê? Porque quando você vai orar, você vai falar com quem lhe conhece. E ninguém bota a palavra na boca de Deus, não. Deus sabe quem é você. Eu quero só mostrar uma coisa para você sobre a grandeza de Deus. Por favor. Se não for tão incômodo, pega aí nesse cabelo seu assim. Faça assim, por favor. Você não fez? Você lava todo dia, não lava? Bota shampoo ou não bota? Shampoo, sabonete, as irmãs da escovinha, da escovão, da chapinha, da chapão, eu não. Agora me diga quantos fios de cabelo tem aí na cabeça. Todo dia você olha no espelho e vê os seus cabelos. Me diga quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas até isso a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo. Nós esta noite estamos tratando com um Deus que é sério, que não brinca de ser Deus, Ele é Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar de minhas mãos. Operando eu, ninguém. Quem Deus deu o cão, nem o inferno, nem o diabo, nem os demônios podem impedir. Quando eu quero agir, quando eu quero fazer. Levanta a sua mão e adore que Ele é grande, Ele é poderoso. Sheika Yasa Neraba Hamanasu Hadarakama Shariko Vasemanaha. Aleluia. 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 Aleluia.
Estou enriquecido. Nada me falta. Mas Jesus olha e diz assim: ei, psiu, tu és um desgraçado, rapaz. A palavra desgraçado ainda foi pouco. Jesus disse: tu és um miserável. Pobre, isso é, a tua riqueza é como um trapo de imundície. Irmãos, olhe para mim, por favor. Deus não se conquista com dinheiro. Deus se conquista com coração quebrantado e contrito. Porque Davi disse um dia: se Deus se agradasse de vaca, eu dava vaca a ele, eu dava ouro a ele, eu dava prata a ele, eu dava riqueza. Mas ele não precisa de vaca, ele não precisa de ouro, ele não precisa. E o que é que motiva Deus, Davi? É um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. O que conquista a Deus, irmãos, não é a minha aparência, não é a tua aparência. O que conquista a Deus é o coração quebrantado e contrito. Aí Jesus diz: tu és um pobre, cego e nu. E tem gente assim espiritualmente, irmãos, achando que é, quando ele sabe que não é. Mas a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, em compaixão. Aí diz: eu te aconselho que tu compres ouro para que te enriqueça, colírio para que vejas, e vestidos, ou vestido branco, para que não apareça a tua nudez. Aí no verso 20, quando muitos se apropriam disso para um culto de pregação, também não está errado, mas isso não foi para pecador, não. Isso foi para uma igreja. Jesus disse: eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir, é por isso que eu disse, é perigoso quando se perde a sensibilidade. Porque quando se perde a sensibilidade, você perde pelo menos 3 coisas: a vontade de ouvir, a vontade de ver e a vontade de comer. Acontece o que aconteceu com Barzilai. Poderia eu ter prazer em comer? Quando Davi chama ele, um dia eu vou falar sobre Barzilai aqui para vocês, se Deus permitir. Quando Davi diz: vamos, subamos comigo a Jerusalém, ele diz: eu já sou de quase 80 anos, poderia eu ter deleite, prazer em comer, em ouvir as músicas de Jerusalém, em ver as belezas? E no capítulo 3 e 20 de Apocalipse, isso é para uma igreja, queridos. Jesus disse: eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha e abrir a sua, eu entrarei, cearei com comunhão, e ele, agora imagine, irmão, o dono da igreja do lado de fora, porque ele disse: eis que estou à porta aí, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Ele diz: eu não sairei, eu entrarei. Quer dizer, o dono da igreja do lado de fora. Que situação triste desta igreja. O dono da igreja, aquele que morreu por ela, do lado de fora. Mas Jesus está batendo: ei, psiu. O interessante é que ele não vai arrombar a porta, porque isso compete ao ladrão e ao salteador. Aí Jesus está lá: ei, psiu, abre, eu quero entrar, eu quero que você volte ao primeiro amor comigo, eu quero que você sinta o que você sentia antes, eu quero sentar à mesa contigo, comer, conversarmos, eu quero que você sinta a minha presença como você sentia antes. Esta noite é noite de comunhão com o Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor.
No livro do Gênesis, capítulo 33, e o verso de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. Como é que diz o verso 18? Leia aí, por favor, mais uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3. O verso 19 diz: e comprou uma parte do campo, em que estender a sua, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de... Abra sua Bíblia agora, lá em Lucas, capítulo de número 12. 12 de Lucas. Veja, o que fez parte do bojo doutrinário de Jesus, da mensagem de Jesus. Lucas, capítulo de número 12, e o verso de número 13. Quem achou, diz amém. Amém. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, que me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que? E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Veja que ele toma uma decisão: derrubarei os meus e edificarei outros maiores, e ali recolherá todas as minhas novidades e os meus, e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos, descansa, come, bebe mas Deus lhe disse: louco, a alma não come feijão, a alma não come picanha argentina, glória, a alma não come galinha de capoeira, rapaz. Louco, sem juízo, esta noite, diga comigo, em cada noite, Deus tem uma novidade. Pode olhar na Bíblia, que cada noite Deus tem uma novidade. Aí o Senhor diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico com quem? Para com Deus. Eu tenho muitas coisas, mas o senhor sente a alegria da salvação? O senhor fala em línguas estranhas? Davi um dia, é lindo, é 3 homens na Bíblia, no Antigo Testamento, que é bom de ler sobre ele. É Abraão, Davi e Elias. Se aprende muito com esses 3 homens. Tem os outros, mas
Davi um dia chega para Deus e diz assim: Deus, vamos fazer um negócio? Eu estou aqui parafraseando. Deus, se o Senhor quiser tirar de mim a coroa de rei de Israel, está aqui. Se o Senhor quiser tomar o anel de rei, está aqui. Se o Senhor quer tomar da minha mão o cetro de rei, está aqui. Eu tiro a roupa de rei, eu lhe entrego até o trono de rei. Agora vamos fazer um negócio? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, aleluia. Dá para viver sem muita coisa, irmão. Agora só não dá para viver sem Deus. Aí ele diz assim: é a primeira vez que você vai encontrar a palavra Espírito Santo na Bíblia. Espírito fala do que ele é, santo é a sua qualidade. Espírito Santo. Ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, e devolve, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque quando ele perde a alegria da salvação, quando ele peca, irmãos, Davi era um homem alegre, Davi era um homem extrovertido, Davi era um homem que sorria, Davi era um homem que era homem do povo. Mas quando ele peca, ele diz: o meu sorriso se secou, a minha alegria se foi. Porque o pecado tortura, machuca. É por isso que o diabo muitas vezes fica chantageando. Se você confessar, você vai ver. Porque ele sabe, na hora que o crente diz: Senhor, pastor, eu fiz, aí se cumpre na vida dele. O que encobre nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança, 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 alcança. Misericórdia. E misericórdia é mesmo que compaixão. Misericórdia é graça. Misericórdia é Deus dizer: vem para os meus braços, eu te abraço, eu te perdoo. É isso que o diabo não quer, irmãos. Porque ele sabe que Deus é Deus de chance, Deus é Deus de oportunidades. A glória da segunda casa Deus vai fazer sempre maior do que a da primeira. Por que o senhor diz isso, pastor? Eu vou provar pela Bíblia. Veja os salmos que Davi escreveu antes de pecar, e veja os salmos que Davi escreveu depois que confessou o pecado. Você vai ver, depois que ele confessa o pecado, revelações de Deus grandiosas. Por quê? Porque quando ele confessa e deixa, Deus abre para ele o céu, Deus revela a ele todo o projeto de salvação, da vinda do Messias, do sofrimento do Messias, da ressurreição dele, da entrada no... Tudo isso, irmão, foi pós-queda. É por isso que Satanás às vezes fica torturando, porque ele sabe que no dia que o crente confessar o seu pecado e deixar, ele sabe que ele vai ser alvo da graça, da misericórdia de Deus. Já estarei concluindo. Mas Deus disse: o que tu tens ajuntado, para quem é? E o verso 21 diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tudo aqui é transitório, amado, é passageiro. Mas tudo que é relacionado a Deus tem caráter eterno. Quem diz amém? Gênesis, para concluirmos, 3:20. Como é que diz? Gênesis 33:20. 33, eu disse 3, né? 33. Quem achou diz amém? Amém. E levantou ali
e chamou-lhe o Deus de termina com El, mas não era Israel, era Betel. Deus queria ele em Betel. E eu falei sexta-feira passada de que ele compra essa propriedade, levanta um altar e diz: esse altar aqui é do Deus de Israel. Mas Deus não queria ele ali, em Siquém. Deus queria ele em Betel. Mesmo levantando o altar, mesmo dando o nome de Deus, Deus não se agradou desse altar. Pois o desejo de Deus, diga comigo, o desejo de Deus era que Jacó voltasse a lhe adorar em Betel. Porque Betel significa o quê? Casa de Deus. Por isso que no verso 1 do capítulo 35 começa: disse Deus a Jacó. Agora veja que detalhe você encontra na Bíblia. Eu tenho dito que a riqueza da Bíblia está nos seus detalhes. Deus não lembra, Deus não traz à mente de Jacó o voto que ele fez. Mas Deus lembra Jacó do acontecimento em que ele foi feito. Daquela situação desesperadora de Jacó, que há 20 anos atrás ele fez, ele falou, e como Deus havia livrado ele e abençoado. É interessante que Deus lembra isso a Jacó. E o que foi que Deus lembrou a Jacó? Ei, rapaz, estás lembrado quando você fugia do seu irmão Esaú? Deus lembra a ele aquela situação. E aquilo que eu disse uma sexta-feira, quando Deus começa a apertar o parafuso, se promete tanta coisa a Deus, irmãos. Quando a coisa está, o vento está soprando a favor. Ô irmã, por favor, tire meu nome da comissão, que não vai dar mais para eu vir para o ciclo de oração. Ô irmã, que é tanta coisa que não dá nem mais para vir para o ciclo de oração. Mas irmã, não dá para tirar, não dá não, é muita coisa. Deus tem me abençoado tanto que não vai dar nem para vir para a comissão mais. Ô irmão, e no domingo de manhã, dá não, irmão, porque eu só tenho um domingo para lavar o meu carro. Tadinho. Ô irmão, olha, a campanha é que eu estou trabalhando muito e não dá. Mas quando eu estava desempregado, disse: Deus, se tu abrires a porta e eu casar, e tu me deres uma casa, um carro, oh Deus, eu vou estar todos os dias na tua casa, Senhor. Pode contar comigo. Aí Deus disse: posso? Pode. Aí pastor Ailton faz: Deus é Deus. Deus é Deus. Quando Deus se aproxima de Jacó, Deus não lembra a ele o voto que ele fez. Não, ele diz: ei, estás lembrado quando tu fugias de Esaú, teu irmão? A recordação que Deus traz de antigas angústias deveriam trazer à mente as decisões das nossas almas que tomamos sob tais circunstâncias. Quantos, eu conheço poucos aqui, mas eu creio que tem crente aqui que não era nem para estar vivo mais, já era para ter morrido, mas na hora da dor, da enfermidade, tu disseste: Deus, se tu deixares eu viver, eu te prometo
Você prometeu e não está cumprindo. Só que tem uma coisa, eu já disse sexta-feira atrasada: Deus não promete, Deus não se esquece do que promete, e também não se esquece daqueles que prometem a Ele alguma coisa. Eu quero concluir esta noite que um dia o salmista, o homem de Deus, no momento mais triste de sua vida, enfrentando uma situação adversa, um momento de tribulação, um momento de angústia, ele promete a Deus algo. Ele diz assim: Senhor, se tu me ajudares a sair dessa. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 66. É lindo esse salmo. Eu vou estar concluindo com ele esta noite. Salmo de número 66. Quem achou diz amém. Ele diz: entrarei em tua 66:13. Quem achou diz amém. Vou lá para me alegrar aqui também, vamos lá. Entrarei em tua, com o quê? Com holocaustos. Pagar-te-ei os meus, verso 14, que haviam pronunciado os meus, e disseram a minha boca quando eu estava sorrindo, quando eu estava na... O que ele disse na angústia? Versículo de número 15. Oferecer-te-ei o quê? Holocaustos de animais, o quê? Nédios. Sabe o que significa nédios? Gordo, brilhante, luzido, que tem pele lustrosa de gordura. Sabe o que ele está dizendo? Se o Senhor me ajudar a sair dessa, eu vou dar o melhor do meu rebanho. Eu não vou dar a sobra, eu não vou dar o resto. Eu vou dar o animal nédio, o mais gordo, o mais bonito, a pele mais lustrosa. Eu vou te dar, Senhor. Versículo 15, vamos repetir, por favor. Oferecer-te-ei holocaustos de animais, o quê? Com odorante, com fumaça, o quê? Cheirosa. Com odorante, com cheirosa fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com... O salmista diz que entraria o melhor dos animais. E o que eu acho lindo é que esse homem promete e ele cumpre. E por que ele cumpre, pastor? Porque ele tem consciência de que está tratando com um Deus sério. Veja o verso 16. Vinde e ouvi todos os que temeis e eu contarei o que ele tem feito a minha. Verso 17. A ele clamei com minha, e ele foi exaltado pela minha. Verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouve. Verso 19. Mas, oh glória, mas o que, Davi? Na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Por que, Davi? Porque eu prometi, e ele sabia que eu ia cumprir, e ele me ouviu, ele me atendeu. Porque no verso 20, veja o que é que ele diz: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha, nem desviou de mim a sua misericórdia. Queridos, que o Espírito Santo esta noite crave em nosso coração
de que Deus merece o melhor de nós. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, está fraco. Diga: meu irmão, venha sexta-feira e convida aquele irmão. Sexta-feira vamos continuar em nome de Jesus. Quem diz amém? Aleluia. Vamos de pé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Todos dizem amém. Pegue na mão do seu irmão e diga: meu irmão, venha sexta-feira. Amém.